Olá pessoal, estão me ouvindo aí? Salve, Calmir, tudo bem? Tá ouvindo bem? Joia, tá assim, a voz tá legal, o áudio tá ok. Vamos começar aí o nosso bate-papo. Bom, deixa eu me apresentar aqui, né? Meu nome é Claumir, sou biólogo formado pela Unemat, igual o meu amigo Fernando, né? Também somos filhos da Unemat. Hoje, e coordeno a o projeto, dentro do projeto Bicho do Pantanal, a parte de ictiofauna. E vamos bater um papo bacana hoje sobre peixe. A gente trabalha com peixe desde 2014, 2013, nesse projeto do Bicho que é patrocinado aí pela Petrobras. Um trabalho bem bacana. Hoje a gente vai falar de peixe, mas num aspecto um pouquinho diferenciado. A ideia é trocar, bater um papo sobre peixes ornamentais, e por isso a gente convidou o Fernando Aburaia, biólogo também, né, Fernando? Formado aqui pela Unemat, que tem uma experiência legal dentro desta área aí. E falar um pouquinho mais do Fernando, ele também é formado em educação ambiental, também tem especialização, mestre nessa área de sustentabilidade, o que dá a ele, né, know-how para falar sobre isso e, sobretudo, trabalha também na área de comércio, comercializa produtos agropecuários, dentre eles pets, incluindo aí peixe. Então, Fernando, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Agradecemos também a participação das pessoas que estão em casa. Nós estamos realmente passando por um período delicado, né, em função desta pandemia, e a gente está fazendo o que pode para nos manter seguros e, de certa forma, manter as outras pessoas seguras também. E hoje é um dia importante, Fernando e demais pessoas que estão participando. Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente e a gente tem que se manter bem. O homem faz parte desse ambiente e a gente tem que se manter bem para que a gente possa usar o recurso da melhor maneira possível. Fernando, seja bem-vindo. Suas palavras iniciais para o nosso bate-papo aí. Tá joia. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Obrigado por vocês estarem aí hoje participando dessa live junto com o Dr. Claumir, PhD, colega, amigo, colega de trabalho, né, Claumir? Foram 14 anos de Unemat aí, na docência no curso de biologia, coordenando curso de uma modalidade parcelada. Atualmente sou comerciante na área na linha PET, né? Tenho já graduação em biologia, agronomia, com especialização em educação ambiental, com mestrado na área de ecologia e conservação. Na minha situação, que desde pequeno eu tive contato direto com os peixes, com aquário em casa, meus parentes também sempre voltados, e oriental, você sabe, gosta muito de peixe, né? Tanto é que eles estão dominando hoje a técnica da genética dos peixes ornamentais. Inclusive, nós vamos discutir aqui mais para frente a respeito das alterações genéticas que estão sendo feitas hoje, né? Cruzamento genético, melhoramento genético para tecnologia de coloração exótica, né? Para algumas espécies que foram capturadas da forma nativa aqui no Brasil e hoje tem a patente no estrangeiro, né? No caso do Japão, a Caradice, leão chinês, né? Bom, e aí vamos bater um papo aí sobre as espécies que podem ser comercializadas, né? Então a linha PET hoje, né, quando é conhecido já que detém o segundo, o Brasil é o segundo maior comercializador de espécies exóticas, ou na linha PET, tá? Em 2014 bateram um recorde de 12 milhões só com venda de animais
na linha técnica, incluindo do peixe e outros gêneros, né? Mamíferos, aves, de forma geral. Mas é isso aí, Calmeiro. Nós estamos à disposição. A gente agradece muito aí a interatividade que você tem com a gente ainda até os dias de hoje. Sempre admirei seu trabalho e continuo admirando, né? Faz um excelente um filho da Unemate regressando à sua casa, trazendo do Pantanal, ele desenvolve diferentes frentes aqui de pesquisa no Pantanal. Nós estamos encarregados de coordenar a parte de teofauna, já fizemos levantamentos em ambientes naturais, a gente trabalha basicamente com ambiente natural, já temos um trabalho bem legal nessa parte de alimentação, reprodução de peixes em ambiente natural, a gente nunca trabalhou com essa parte comercial, mas a gente observou o seguinte, há uma necessidade de a gente diminuir a pressão de pesca sobre algumas espécies. A gente considera hoje que o Pantanal tem uma biodiversidade marcante, nós temos aí mais de 300 espécies conhecidas, somos sabedores que esse potencial ultrapassa 500, 600 espécies, com certeza, e dessas espécies, apenas 10, 12 são, de certa forma, pressionadas pela pesca. Então, nós temos um turismo de pesca que é importante para a região, nós temos a pesca profissional, que é bacana, que representa a cultura local, mas a gente observa também que outras alternativas, seja para o pescador profissional ou aquela pessoa que mora aqui e quer empreender, peixes ornamentais seria uma alternativa interessante. Só deixando claro, Fernando, para todos nós aqui, que o intuito não é que a gente incentive a sua fala. Você é biólogo, você é agrônomo, e, de certa forma, isso te trouxe para mais próximo dos peixes ornamentais? sim, com certeza, como cortou um pouco a pergunta aí, mas a questão da cultura nossa, né, de criação e a formação da gente, na verdade, canalizou para o nosso gosto natural que fica próximo dos animais. Né? A biologia, nada mais, nada menos que a raiz de toda a essência, a base de todo o estudo de qualquer outra natureza, né? Genética, antropologia, a gente tem até, inclusive na agronomia, né, a aplicabilidade da biologia para a utilização na agronomia, né, que é a agricultura, né? Não, bacana, bacana. E a gente vê até o papel da Unemate, né, na formação de profissionais que atuam principalmente na região. Uma questão interessante, como hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, né, até a gente, às vezes, falando sobre peixe ornamental, sobre PET, e às vezes as pessoas perguntam, o lugar do peixe não é no rio? Então, para responder essa pergunta, Claumir, nós vamos passar um fundamento básico aqui. Desde a era romana já tem relatos, né, de PET sendo utilizado no cotidiano. E aí, voltando para os peixes, tem a terapia feita por animais. O peixe hoje detém um dos principais agentes para conseguir fazer com que ocorra a inclusão social. Peixe não traz energia, não tem pelo, não falta pelo, as fezes estão tudo concentrado na água. Se você tiver um estudo ecológico da ecologia de aquários e ecossistemas, né, a gente consegue ter um ambiente com um pouco manejo, desde que seja controlado, né, essas características físicas da água, e a gente consegue ter uma terapia social. Então, o peixe tem que ficar na natureza? A resposta é sim, não tenha dúvida. Só que, se nós não obtivermos essa criação em cativeiro, não tiver essa criação particular para reprodução em ambiente controlado, para ser
vendido, comercializado para esses fins, nós teríamos sim essa sobrecarga de pesca. Então, a ideia nossa é a seguinte, é vender, não incentivando, né, a apologia à captura em ambientes, né, que foram criados com todo o respeito da questão da saúde animal, né, do comportamento dos animais, ecológico dos animais. Então, a gente segue aí justamente respondendo assim, peixe tem uma grande importância, nós não podemos negar isso. O Brasil, em forma especial, exporta muitos peixes, que serve de tanto contemplação visual como terapia medicinal, tá? Para algumas linhas de pesquisa da área de psiquiatria, inclusive na área de geriatria com tratamento de Alzheimer, né? Então já é conhecido e cientificamente provado. Inclusive o grupo de pesquisa da UFMT, coordenado pelo professor lá da educação física, o Oshiba, ele tem um projeto, né? Acrofilia Sem Fronteiras. Então isso ele leva então como educação ambiental para as escolas a visitação em aquários particulares públicos, né? Que em Cuiabá tem, né? Infelizmente Cáceres não contempla, mas o lugar de peixe sim é no ambiente. Mas se você não tiver com que as pessoas conheçam primeiro, nada se preserva. Certo? E não se tem ainda o trabalho que pode ser feito nas escolas, com educação ambiental. E aí entra a nossa parte, enquanto empresário da área de peixe, que é o faturamento. Hein? Hoje, segundo dados estatísticos econômicos, o PIB movimentado, né? Mas com certeza, o lugar de peixe é no rio. O lugar de peixe é no ambiente natural, mas nós precisamos ter essa prática de criação em ambiente controlado. Bacana, bacana. A gente está dentro do Pantanal, basicamente. Cáceres foi fundado em função do Rio Paraguai. E algum tempo atrás a gente observava que muitos peixes que eram comercializados, ou a maioria ainda, são espécies que não são da região. Há um problema em comercializar peixes que são da região? O que falta na sua avaliação em relação a isso? Falta estudo? Falta estrutura local? Falta incentivar as pessoas a comercializar isso? A gente tem que divulgar mais? Porque alguém compraria um lebiste, um beta, mas não tem intenção ou muitas vezes não encontra, né, espécies locais. A gente está fazendo um trabalho bem bacana em relação a isso, sobre potencialidades de espécies, né, para ser utilizado em aquário. Nós temos inúmeras espécies aqui no Pantanal. O Mato Grosso é uma espécie bacana, né, que é comercializada, mas fora ele tem inúmeras outras que não estão disponíveis para comércio. Na sua avaliação, enquanto empresário e também ecólogo, né, conhecedor dessas questões ecológicas, quais seriam os gargalos para que isso pudesse ser superado e a gente pudesse também utilizar de maneira sustentável espécies que são... A ação que nós temos pela Instrução Normativa do IBAMA, né, número 56 de 1967, permite captura, desde que seja com autorização expressa pelo IBAMA, que contenham, que não estejam na lista da vulnerabilidade ou de risco de extinção e que esteja de forma sustentável o manejo, né? Então tem um número X de coleta que pode se fazer. E agora a Instrução Normativa 10 de 2020, que estabelece as normas para se comercializar espécies nativas. E no nosso cotidiano aqui de vendas, cerca de 30% a 40% são espécies nativas do Brasil, não exclusivamente do Pantanal. Mas a Instrução Normativa 10 de 2020, agora é recente, fevereiro, abril de 2020, ela estabelece as normas. E essas normas que são, não vou falar que é barreira para se comercializar, não é um gargalo, mas é que a gente tem que se atentar à legislação. Hoje a empresa nossa, nós temos cadastro no IBAMA, tem cadastro na SEMA, nós precisamos de um cadastro no INDEA para ocorrer o GTA, né, tirar guia de transporte animal, para que se consiga ter esse transporte sem nenhum problema nas fiscalizações, nas barreiras, né? Então, no meu ponto de vista, o gargalo crucial para a comercialização realmente é um trabalho de melhoramento genético com as espécies já existentes. É um trabalho que deva ser feito, porém, no mercado brasileiro,
mais especificamente em São Paulo, a região sul, região sudeste, Zumbo, que tem os aruanãs, pirarucus, pirarara, aquela arraia-pimenta da nossa região do Pantanal, que são amplamente comercializadas. Porém, ainda é feito de forma extrativista. Certo? Tem o neon, que é do ambiente amazônico, né? Do bioma amazônico, também é amplamente vendido, exportado, porém ainda é feito de forma, no modelo sustentável, que é a captura no ambiente natural. Então, a nossa ideia, né, juntamente com essa linha de raciocínio que tem os bichos do Pantanal, o NEMAT em si, né, essa criação em ambiente controlado, é justamente tentar promover a conservação dos ambientes. Né? Então, a gente precisa realmente ter mais estudos, realmente com quais são as formas de manejo, alimentação e reprodução das espécies, para que a gente consiga fazer esse ambiente de fácil acesso à reprodução. Então, a gente consegue ter um sucesso reprodutivo e assim a gente poder estar comercializando pelo valor menor. Então. Mas a gente já tem bastante espécies aqui, Clamir, que é utilizado justamente pela sua baixa aparência, mas grande utilidade ambiental dentro do aquário. Grande utilidade ecológica, são aqueles coridoras, os cascudos, sabe que ele não tem aquela aparência tão bonita, né, entre aspas, né? Mas a gente precisa que tenha ele no aquário para poder manter o ambiente saudável. A gente precisa colado na parede do aquário, então é crucial ter essas espécies no nosso aquário. Mas tem bastante espécies sendo comercializada. Então, de 40% do catálogo que nós temos são espécies nativas. Pantanal é levantar esses aspectos ecológicos. Para você, extremamente bonitos, e algumas pessoas acham que é feio, mas o papel ecológico dele é marcante, é uma questão bem interessante, que acredito que vai nessa mesma linha que você está colocando. Mato Grosso hoje produz uma enormidade de peixes para consumo humano. Você acredita, você avalia que dentro de alguns anos a gente vai ter também uma piscicultura ornamental forte no estado? O que precisa para isso? Você acha que é pesquisa, que é incentivo, que é divulgar esse potencial, ou tem outras questões que ainda estão emperrando que Mato Grosso se destaque como um dos principais produtores de peixe ornamental, de maneira, claro, esses animais produzidos em ambiente. O que falta para nós aqui, copiei a pergunta, por que a gente não tem, né, instaurado alguns criames de peixe, né? Em Minas Gerais, que destaca muito na criação de peixes ornamentais, a região norte com os betas, né? Lá possui as características ambientais bastante propícias para os betas, né? Que são bem características próximas da Tailândia. Mato Grosso não é longe disso. Minas Gerais é muito mais frio do que Mato Grosso. Porém, Mato Grosso ainda fica para trás justamente pela cultura, pela falta de incentivo. Em Minas Gerais, a Emater de lá, ela consegue dar uma assistência muito boa para os criadores de peixe. Né? As linhas de financiamento lá para a piscicultura ornamental é bem evidente, bem maciça. Agora, uma coisa que retorno, se caso a gente consiga desenvolver um projeto aí em cooperação com o NEMAT, há a possibilidade de a gente conseguir uma cooperação técnica para a gente tentar sanar esses problemas da ecologia, biologia do animal, para que consiga se estabelecer um sucesso na reprodução do peixe. Será que o NEMAT consegue estabelecer uma parceria entre público e privado para a gente conseguir desenvolver? É um pontapé inicial, é uma coisa que você deixa aí bastante
o custo de revenda, né? O que mais pesa para nós é o transporte, porque você sabe que não tem aquele prazo de validade deles é muito pequeno dentro do saco de transporte, né? Então, se tivesse mais próximo, nós gostaríamos de vender e colocar no mercado um preço mais acessível para a população e, inclusive, exportar, né? Mandar isso aqui para São Com Paulo, certeza, Rio Fernando. de Janeiro. Fernando, hoje a Unemate ela tem frentes que podem realmente dar um aporte para isso. O próprio projeto É, Bicho do Pantanal nos dá esse aporte. Hoje a gente está trabalhando com um manual bacana sobre possibilidade de trabalhar com aquariofilia. A gente espera estar disponibilizando isso esse ano ainda. E falando em pesquisa, a universidade ela tem um programa de ciências ambientais aqui em Cáceres, que nas suas linhas de pesquisa dá para a gente trabalhar isso, com certeza. A partir do momento que você envolve o pescador, que você envolve o ribeirinho nisso, está voltado para ciências ambientais. Eu acho bacana a gente envolver essas pessoas enquanto atores dentro desse processo. Uma outra frente bacana são os mestrados profissionais. A universidade também tem hoje o Prof. Água, que é o mestrado profissional em gestão e regulação de recursos hídricos, onde o produto desses mestrados é algo aplicado diretamente na sociedade. E com outras instituições, se a UFMT já tem um projeto bacana, você falou sobre educação ambiental. É fundamental que todo mundo tenha conhecimento acerca de manejo. Quando a gente fala de um peixe, as pessoas às vezes pensam que um peixe vive poucos dias. Tem peixe que vive 1 ano, 2 anos, 5 anos, 50 anos. Então tem que ter um conhecimento nossa, ecológico em relação a isso. Né? Então, é a mesma coisa você ter um cachorro em casa. Você tem que conhecer as demandas fisiológicas desse animal. Tá certo que um cachorro usa um ambiente maior. O peixe é um aquário pequenininho, mas tem todas as questões ecológicas, fisiológicas que a gente tem que ter conhecimento. Então, a universidade está de portas abertas para isso. Eu acredito que a gente pode realmente caminhar juntos dentro desse processo aí, trazendo informações e principalmente informando, sensibilizando as pessoas para que elas se tornem conscientes de que a gente tem que conhecer o nosso Pantanal, conhecer as nossas potencialidades. Acho que isso aí é bem bacana. é uma palavra-chave, né, Cláudio? Que legal e interessante saber que tem essas linhas de pesquisa hoje no EMAT envolvendo e que o resultado aí possa nascer alguns criadores para nossas regiões, né? Nós temos Cuiabá, a Baixada Cuiabana ali, que são os ribeirinhos, né, que tem um conhecimento já grande sobre as espécies nativas, e agora introduzindo o meio científico, no conhecimento científico que vocês detêm aí a respeito da cientificidade da ecologia do bicho, fisiologia, juntamente com a parte de zootecnia, né? De repente fechar uma parceria com os Lacerda aí, com o pessoal da zootecnia no âmbito da alimentação, né? Que eles precisam de alimento. Hoje nós sabemos que no mercado internacional a ração hoje é muito mais esclarecida. Temos já algumas rações importadas aí que somente a ração consegue suprir 100% da nutrição dos peixes, né? Justamente é por conta dessa tecnologia avançada que eles estão na frente. Alemanha, Espanha, Japão, por exemplo, dominam o mercado dos peixes, né? Temos lá, tanto é que o símbolo do Japão é uma carpa, né? A Nifikigoi, né? Que vive de 100, 200 anos, né? Bacana, bacana. Uma questão interessante, que quando a gente fala em peixes ornamentais, todo mundo pensa em peixinhos pequenininhos, um aquário de 30 por 30 com 3, 4 peixinhos. Você acredita que os grandes peixes que a gente tem na nossa região hoje, um exemplo disso, o pintado, o caixara, o jaú, a própria raia que você falou anteriormente, se a gente tiver um conhecimento
Copiei. Tá travando aqui, não sei se é a internet minha aqui ou a sua aí. Essa é Eu também o não tal da sei. live. Você ganha uma nova para nós e assim, aprendendo a utilizar. Né? Mas vamos lá, respondendo a pergunta, Claudir. O peixe é uma coisa interessante, que a gente começa um investimento no hobby ou numa terapia a partir de R$ 35. Agora, o quanto nós temos a investir hoje num aquário é infinitamente absurdo o que os caras fazem, né? Tem gente aí com aquário de US$ 10.000 nos Estados Unidos, tem aquário de R$ 100.000 aqui no Brasil, que pode abrigar várias espécies de peixes junto, né, em comunidade. Até um tópico interessante de fazer estudo é o comportamento intra e interespecífico da agressividade, da territorialidade, para que possa se mostrar, né, colocar ele num ambiente maior, chamados aquários jumbos. Né? Cáceres aqui nós temos alguns aquários jumbos. É até legal, de repente, fazer uma matéria aí, que é o meio aqui no Crítico Pantanal, que nós temos aqui hoje pessoas com jumbo aí de 2.000 litros, que tem o pirarara, o pirarucu, o aruanã, inclusive aquela pseudo peste boca de jacaré, popularmente falando, não sei se é aquela. Dois amigos nossos que têm um aquário jumbo que tem suas espécies nativas aqui. Porém, o investimento é um pouco maior. Quando a gente começa a falar de aquário jumbo, nós começamos a entender que o investimento é a partir de R$ 15.000, né? Mas aí que é o interessante do peixe, hoje permite até a partir de R$ 35 você tem pequenos aquários, com as espécies que são bastante adaptadas a esse ambiente, né? Beta, por exemplo, é um deles, o Guppy é outro também, que vive em condições adversas e consegue se manter vivo aí 2, 3, 5, até 5 anos vivo dentro do aquário, desde que aquelas características físico-químicas da água estejam controladas, né? Então a gente tem que entender e divulgar melhor para que a população consiga, né, através de cursos de aquariofilia, como tem na internet muito, consiga manter a estabilidade do aquário. Esse é o ponto estrangulador da criação de peixe. É a estabilidade durante o processo. Que aquela quantidade de ração tem que ser a mínima exigida pelo peixe para ele se manter, crescer, né? Então, quando a gente não consegue controlar isso, aí utilizamos algum outro organismo, que é aquela corbícula, as lesmas, né? Que acabam consumindo o resto de ração e não deixa a fermentação da água. Mas é interessante, que o peixe não tem limite. Desde 1 litro de água, 500 ml, até 100, 200 mil litros de água nos grandes aquários. Justamente, sobre isso aí nós chamamos de organismos vivos, nós estamos passíveis à introdução de espécies potencialmente invasoras. Então, consigo, pode estar vindo alguns. Sim, com certeza. E até mesmo dentro do aquário. Nós temos peixes nativos que, quando a gente coloca algumas espécies exóticas, acaba trazendo fungos, bactérias, verminoses,
específicas das espécies exóticas que acabam contaminando nossas espécies nativas. E vice-versa. Quando a gente vai no rio, por exemplo, capturamos uma planta aquática e introduzimos diretamente no aquário, logicamente nós vamos ter um problema. Um desequilíbrio tanto de fungos, bactérias, como alguns pequenos organismos, né? Não, nem micros, são pequenos, umas lesmas, alguns caramujos, infestam tanques aí, que não conseguem mais retornar ao processo normal, e aí tem que fazer uma extração total de água, uma esterilização com sal, e uma série de processos químicos para poder fazer a eliminação desses organismos. E nós temos, né, vários exemplares. Então, a gente às vezes traz algumas espécies, por exemplo, a tilápia, traz para ornamentação, reproduz demais, às vezes levamos para pescar aí e acaba sobrando isso, que a gente acontece. Os caras jogam dentro do rio, vou soltar eles no rio. Não é soltar. Então tem que ter uma consciência, né? Uma sensibilidade, aquilo que eu falei no começo. Mas se não conhecer o que é espécie exótica, o que é nativa, não consegue. É um cará. Não é cará. Agressiva na sua reprodução. Seus hábitos alimentares são extremamente onívoros, né? Come desde de lodo até carnívoros, né? Até canibalismo acontece entre eles. Então, essa gama de características dentro das espécies invasoras, que geralmente são as que mais potencialmente pode lesar o nosso bioma, né? Então tem que se preocupar com isso, tem que se preocupar, mas aí volto a falar para você aí, o que mais importa aí nesse ponto de vista é a divulgação, né, em mídias, bastante educação ambiental realmente com quem está comprando os aquários, que quando desistiu de criar o peixe, não solta na natureza, retorna ao lojista, né? Devolve, vende, negocia, troca por outra coisa, né? Porque às vezes acontece isso mesmo, reproduz demais e acaba ele pega e dá pro vizinho. E o vizinho, sem saber, na maior inocência, acaba soltando, vou soltar nesse esgoto meu aqui. E hoje nós temos aí bastante leguice, né? Nos esgotos aqui, atrás do quartel ali, nós temos já. Tucunaré entrando aqui no cais, né? É uma espécie muito bonita, de potencial para a aquariofilia, mas que pode ter um potencial devastador. Então é isso que essa interação entre a ciência e o comércio, a linha privada e pública. É fazer com que esse conhecimento ecológico das espécies seja difundido entre os peixes têm que ficar em quarentena, não pode já comercializar, adquirir o peixe, já revender exatamente, passar por um período de quarentena, porque senão a gente pode trazer fungos, bactérias vindo de São Paulo, uma região onde é mais fria, que tem um controle natural. Caiu numa região quente igual a nossa, um fungo desse aí, acaba lastrando no Rio Paraguai, podendo causar inúmeros, né, desastres ecológicos. É legal, interessante essa linha aí que você acabou de tocar aí, que é em relação às espécies potencialmente invasoras. E nós, o bagre africano, veio para e acabou escapando e viu. Assim, acho que o tucunaré aqui, o tambaqui, né? Nós temos já relatos de espécies de tambaqui, você sabe disso aí. Nós estamos capturando tambaqui de quilos. Então, antigamente não tinha. Então, estourou a represa e entrou. Isso é um perigo, né? Um cuidado que a gente tem que ter para poder não tornar um hobby um devastador ambiental. Com certeza. E eu acredito que a educação ela é fundamental dentro desse processo, e um dos objetivos nossos é realmente produzir um material que possa ser utilizado em escolas e principalmente quem comercializa esse material. Um guia informativo, apontando são pequenos cuidados, e aliado ao conhecimento da espécie que a gente tem interesse em criar, eu acho que pode sanar alguns problemas futuros. Nós temos problemas sérios em relação Pantaneira. Eu acredito que isso tudo, com uma educação ambiental sólida, com conhecimentos ecológicos e, sobretudo, incentivando e possibilitando a utilização de espécies nativas da região, a gente não vai ter tanto problema assim. Acho que a educação, o investimento em pesquisa, em tecnologia
para que as nossas espécies locais sejam potencialmente utilizadas, seria uma alternativa para isso. Né? Acho que você concorda com a gente nesse quesito aí. Com certeza, com certeza. A gente precisa ter o conhecimento mesmo. Porque sem conhecimento a gente não consegue elaborar nenhuma cartilha orientativa, né? E talvez o destino me colocou dentro da área do comércio de espécies nativas, né, espécies exóticas. Então a gente tem uma certa consciência de orientar os nossos clientes a respeito, né? Como deve ser feito o descarte, como deve ser feita a lavagem do aquário, principalmente. A gente pode sim estar introduzindo de forma bastante contundente a espécie para dentro do nosso criou, né? Deixa eu trocar a bateria. Tá ouvindo? Estou ouvindo. A minha primeira live, então, acontece a primeira vez que a gente está fazendo uma live. Tá? Mas o assunto é bacana, Fernando. E eu acho que Cáceres hoje tem pessoas que criam. Não, hoje nós não temos, Camir. Justamente por conta da burocracia da legislação, né? A gente precisa de uma burocracia junto à SEMA e IBAMA, para quando a gente começa a fazer a criação, a gente precisa emitir esses GTAs, né? Então a gente precisa elaborar um projeto junto ao IBAMA, pedir autorização, para que a gente possa emitir o GTA. Porque senão a gente não tem autonomia para emitir um GTA direto para um revendedor de São Paulo. Cáceres hoje, nem pelo conhecimento que eu tenho, Cuiabá não tem condições. Aruanã, eles estão conseguindo já reproduzir o pintado e exportando, certo? Mas aí eles têm para consumo. Então eles aproveitam o viés e mandam para como espécie ornamental. Mas, de fato, ela é feita somente para consumo, criação para consumo, né? Não para ornamentação. Eu acho que Cáceres tem um potencial grande, mas a gente precisa estudar ainda. Incentivar, né? Ter uns incentivos para poder ter essa comercialização, porque retorno financeiro é 100%. Tem relatos grandes aí, várias reportagens em que Minas Gerais, o Nordeste acabou com bastante o subdesemprego muito ativo, né? Então eles têm uma renda complementar com atividade aquícola, né? Não, bacana, bacana. A gente fala em peixe ornamental, a gente pensa num peixe dentro de um aquário. Eu já vi exemplos de lagos que têm peixes ornamentais. Ao invés de você ter um aquário com 2 mil litros, você tem um lago. Eu acho que é uma alternativa interessante para a gente aqui também, não é? Alternativa excelente. Já que nós temos todos os quintais de caças, possui pelo menos livre aí, certo de 50 a 60 metros quadrados para fazer um tanque, né? Então, basta-se ter mais conhecimento a respeito de tanques. Não é uma atividade, não é tão complicado, a estabilidade é maior, porém, a gente precisa de maiores cuidados. E diminui aquela proliferação de algas, deixando a água transparente, porque para lagos, nós temos uma incidência de luz muito grande. Nós não conseguimos controlar de forma 100% para diminuir a incidência de luz e diminuir a proliferação de algas, né? Então, o nutriente está lá, vindo dos peixes, das fezes, do resto de alimento. Com a luz, explode a alga. Então, nós temos uma tecnologia que é ultravioleta, tá? Que elimina bactérias, fungos, inclusive algas, através de um processo de filtragem,
reutilização da própria água, né, em Sim, filtros físicos, claro. e esse filtro químico aí, físico, né, que é luz, na verdade, né, ultravioleta que acaba Uhum. esterilizando a água. Só que aí falta conhecimento, e um filtro ultravioleta aí nós temos no mercado aqui em torno de 350 a 400 reais para tanques de até 1.000 litros. Então, se você pegar um Ah, volume de 20 mil bacana. litros de água, que qualquer tanque consegue, né, de 5 mil litros, a gente vai ter que ter um investimento de pelo menos R$ 1.000 numa ultravioleta. Ah, legal, legal. Uma outra questão interessante, Fernando, é o seguinte: quando a gente fala em ornamental, a gente pensa em peixe. Eu já tive relatos e já vi também de pessoas que criam caramujos, criam outros organismos, até mesmo micro-organismos em aquários. Isso é bacana. Você acha que isso também é viável? Porque em atividades em laboratório, nós já temos uma programação. Não, então, quando a gente fala de aquariofilia, nós falamos dentro de um aquário, né? E não só peixes, mas como outros micro-organismos. Por exemplo, aquário plantado hoje está em moda. Hoje o know-how entre os países europeus lá é o aquário plantado. Então eles têm a tecnologia de bombeamento de CO2, tem os difusores de CO2 atômicos, né, atomizadores, que conseguem fazer a inclusão de CO2 na água, fazendo com que a planta se nutra e tenha um aquário plantado. Quem quiser pesquisar, tem aí no YouTube vários, coloca lá o título, aquário plantado. Você vai ver que tem aquários plantados de 1 litro de água até milhões de litros. Então, sim, vários organismos podem ser utilizados na aquariofilia, né? Inclusive, para as espécies nativas, é interessante fazer essa junção de organismos para que se tenha aquele ecossistema controlado, diminuindo assim a instabilidade da água, né? Então, as plantas conseguem fazer um efeito tampão na água, fazendo com que a água não mude tão rápido o pH, não mude a condutividade, não mude a temperatura. Assim, eles vivem por muitos e muitos tempos, né? Legal, acho que isso é interessante. Uma outra questão a ser abordada dentro desse contexto, que realmente eu acho que a educação ambiental ela é fundamental. Eu até vi que você me mandou essa questão que o pessoal desenvolveu em Cuiabá de um aquário em cada escola. Nós temos aqui uma população ribeirinha que não conhece as espécies que estão ao lado. Nós temos aí muitos peixes. Geralmente o cacerense conhece o pintado, o pacu, a piranha, mas outras espécies que são extremamente importantes dentro desse processo não são conhecidas. Então, toda essa relação ecológica estabelecida entre essas comunidades de peixes são deixadas de lado. E quando a gente fala em otimizar e diminuir a pressão sobre a atividade de pesca, de forma alguma a gente está dizendo que a pesca profissional ela tem que ser descartada. Não. A pesca Não. profissional, na nossa avaliação, ela é cultural, ela tem que ser incentivada, tem que ser valorizada, mas a gente tem que aproveitar o conhecimento do pescador, do ribeirinho, para nos auxiliar nesse processo. Eles têm uma gama de informação que são fundamentais para se produzir ciência, para que a gente possa utilizar essa informação da melhor maneira possível para produzir e realizar a educação ambiental. Acho que a educação ambiental ela é a ter essa relação entre a espécie humana e as outras espécies. É você se manter e se sentir parte do ambiente. A partir do momento que a gente
tiver claro que nós somos apenas uma das espécies que compõem o ambiente, talvez a gente mantenha o nosso ambiente mais saudável, talvez a gente faça com que a população se interesse mais em manter o ambiente em equilíbrio. Tá? Bom, eu acho que a gente já está caminhando aí para o final do nosso bate-papo. Fernando, fica à vontade aí de fazer seus comentários. A gente agradece mais uma vez a sua disponibilidade e a gente espera também que a gente possa estabelecer uma parceria bem produtiva, a gente possa produzir muitos peixinhos aí dentro desse processo educativo, esse processo produtivo, e que você nos auxilie com o seu conhecimento técnico, que você nos auxilie aí a produzir cada vez mais e a divulgar, principalmente, a potencialidade dos nossos peixes, dos peixes nativos da nossa região. Tá? Uma coisa interessante que eu vi semana passada, nós fomos fazer um passeio de caiaque e capturei alguns Mato Grosso. Eles gostam muito do peixe Mato Grosso. Inclusive, Tailândia conseguiu hoje dominar a reprodução do Mato Grosso, né? Então, a sobrecarga de extração já foi diminuída. Então, é interessante, né, essa questão do aquário nas escolas, porque se eles não conhecem, nunca viram, como que eles vão conseguir ajudar na conservação e preservação? Então, é fundamental, Clamir. Eu gostaria só apenas de parabenizar a sua iniciativa, eu acho que é interessantíssimo. Sempre gostei do raciocínio lógico que você tem do conhecimento técnico-científico sendo aplicado no cotidiano do dia a dia. Para o bem-estar. Isso é bem claro quando você faz uma festa de aniversário, em vez de você distribuir lembrancinhas, carrinhos, bonecas, pega um copo e coloca um beta, que custa aí infinitamente menor o custo para as lembrancinhas. As crianças saem muito mais empolgadas do que com alguma lembrança um pouquinho mais cara, que você vai pagar 15, 40 reais numa lembrancinha. Eles com um peixinho de 3, 4 reais, eles ficam tão alegres que não querem nem saber da festa, quer saber de cuidar da lembrancinha. E isso aí fica ali, perdurando por vários anos. Ei, tio, quando que você vai fazer o aniversário da sua filha que eu quero ganhar outro peixe? É interessante, Cláudio, interessante. Mas obrigado. Legal, boa ideia. E oportunidade. A gente está divulgando algum conhecimento, né? E a intenção é essa. É a via de duas mãos, né? A gente acho que tem que levar e muito mais trazer conhecimento. Para nós, a gente aprende muito mais do que emite conhecimento no ponto de vista técnico-científico que a universidade produz aí para nós. Mas acho que é interessante essa junção, Tomir. Partindo daí, espero que a gente consiga aí, né, junto com a Empaer aqui, que nós temos vários companheiros aí que em luta para melhoria da aquisição econômica dos pequenos produtores, né, incentivando aí, cada um pega uma espécie para criar, a gente consegue sim diminuir a deficiência financeira de muitos assentados, pequenos agricultores familiares, e assim exportar e ser visto no mundo inteiro que Mato Grosso possui uma potencialidade ainda maior, não só pelo extrativismo, mas como uma fonte de renda, né, econômica. Não, legal, Fernando, obrigado. De divulgar os peixinhos aí, né, de lembrancinha. Então, quando a gente faz a lembrancinha, lógico, a gente tem que pensar sempre que é uma educação para a criança ter que alimentar o bicho todo dia. É uma educação para ela saber que quando o peixe morre, é um sentimento que é ruim para a criança, mas ao mesmo tempo é interessante que um dia nós vamos perder alguém, né? Então, esse sentimento de perda que possa já, aos poucos, ser introduzido no cotidiano sentimental das crianças. Então, aí uma ótima opção aí para a gente conseguir tá bastante gratificando os coleguinhas que vão no aniversário das nossas crianças. Acho que o tempo limitou, né?
mais pessoas, talvez educadores ambientais, outras pessoas que trabalham na produção desses organismos, para que a gente possa ampliar essa discussão. Eu acredito que seja um bate-papo inicial e futuramente eu espero poder contar mais uma vez com a sua parceria, a gente trocar ideia e levantar questões interessantes para principalmente a conservação de espécies da nossa região. Muito obrigado, um grande abraço, se cuida da sua família, vamos cuidar de todos, obrigado e a gente está à disposição. Máscara. Muito obrigado. Obrigado eu mais uma vez. Um abraço aí para todos os conhecidos aí que estão na live nossa aí, o Marral aí mandando mensagem, na satisfação de a gente. Obrigado, Clamir. Valeu. Obrigado, gente. Desculpa eventuais falhas técnicas. Espero que a próxima não tenha falha. Tá? Mas realmente é um tema legal. A gente está à disposição. E tenha uma boa tarde a todos. Tá? Valeu, muito obrigado. E até a próxima. A gente se encontra outro dia, né? Agradecendo todo mundo que está aí participando, ao Projeto Bicho do Pantanal, à Universidade do Estado de Mato Grosso, à Petrobras, que patrocina esse projeto aí e que valoriza o cacerense, que valoriza coisas da nossa região. Valeu, um abraço a todos. Até mais. Um abraço. Até mais, gente. Um abraço. Até mais.